Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 7. O cerco. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse a seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito,
quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém? Para refletir, em meio à grande fome que cobriu Samaria, Deus colocou uma palavra de libertação financeira na boca de Eliseu. O exército de Ben-Hadad, rei da Síria, havia cercado a cidade. Era plano do rei subjugar Samaria, não destruindo as muralhas, mas cortando todo o suprimento de alimentos e deixando o povo morrer de fome. A fome na cidade havia chegado a uma situação desesperadora. A comida era tão escassa que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. O jumento era considerado um animal impuro e não podia servir de alimento, a não ser como último recurso. O horror da fome estava levando o povo ao canibalismo. As condições eram tão devastadoras que as mães estavam de fato comendo os próprios bebês. O rei de Samaria ficou tão irado com a situação que jurou cortar a cabeça de Eliseu. Para isso enviou um de seus homens com a missão de prender o profeta. Eliseu não teve medo. Deus o informara antecipadamente do fato. E ele sabia que o rei e seu mensageiro estavam indo até ele. Eliseu não temia as circunstâncias nem a fome. Os seus olhos não estavam fixos na escassez, e sim no Deus Todo-Poderoso. Deus lhe dera uma mensagem profética e a promessa de libertação do povo de Samaria. Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial do rei desafiou Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Nessa história, identificamos outra grande arma que Satanás usará para manter você na escravidão financeira: a incredulidade. Sempre que for entregue uma mensagem profética da parte de Deus, ela será desafiada por aqueles que estão cheios de incredulidade. Nesse exemplo, o oficial não recebeu a promessa pelo fato de ter colocado limitações ao poder de Deus, pensando com a sua mente natural. Ele não acreditava que Deus fosse capaz de cumprir as suas promessas e prover de modo sobrenatural cevada e a farinha de que necessitavam. Ainda que o Senhor abrisse as comportas, as janelas dos céus e as derramasse sobre eles. A incredulidade do oficial não abalou Eliseu, não o levou a vacilar nem a questionar se realmente teria ouvido a voz de Deus. Ele não retrocedeu, nem comprometeu a sua mensagem para torná-la mais aceitável. Ele disse ao oficial: você verá acontecer, mas não fará parte disso. Isto é o que a incredulidade fará em sua vida. Ela o deixará cego para que você não veja o que Deus quer fazer em suas finanças.
A incredulidade o impedirá de receber as promessas de Deus e o deterá, impedindo que você dê um passo de fé para se apropriar delas nas circunstâncias que está enfrentando. A libertação do povo de Samaria veio pela intervenção de Deus em um dia, sem que eles sequer tivessem erguido as espadas. Deus colocou os inimigos para correr, e houve também uma transferência sobrenatural das riquezas dos sírios para as mãos de seu povo. Durante a noite, Deus fez com que os sírios ouvissem o barulho de uma grande multidão de homens e cavalos. Os sírios pensaram que o rei de Israel havia mandado os hititas e os egípcios para lutar contra eles. Ficaram tão aterrorizados que correram para salvar a própria vida, deixando para trás cavalos, tendas, suprimentos e toda a prata e o ouro que carregavam consigo. Quando os 4 leprosos entraram no acampamento dos sírios e viram que eles haviam fugido, deixando tudo para trás, começaram a comer e a beber e pegarem algo dos despojos para si. Quando se deram conta de que o que estavam fazendo era egoísta, voltaram a Samaria e contaram ao rei o que acontecera. Depois que estes enviou alguns servos para verificar se era verdade o que os leprosos estavam dizendo, o povo saiu correndo da cidade para o acampamento dos sírios e tomou os despojos. A profecia de Eliseu foi cumprida. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. O oficial incrédulo que havia desafiado Eliseu e a profecia viu o cumprimento da promessa, mas não desfrutou dela. Ele foi designado para ficar à porta da cidade. O povo faminto, ao passar pelo portão para pegar a comida e os despojos, atropelou e ele foi morto. A incredulidade impediu a entrada na terra prometida de uma geração inteira de filhos de Israel. Hebreus 3,19. A incredulidade o impedirá de receber as coisas que você precisa de Deus. A incredulidade fará com que você questione a Deus e limite o que Ele pode fazer por você. Não podemos limitar o poder de Deus em nossas vidas, de restaurar, de libertar e de trabalhar em nosso favor. Amém?